Amém. Meninas, então, um bom dia para vocês também. Hoje nós estamos aqui para lermos o livro Psiquiatria de Jesus e hoje nós estamos no capítulo 5. Mas antes eu quero voltar lá, porque ficaram duas atividades para gente finalizar aqui do capítulo anterior lá. Então, deixa eu só voltar aqui. Ô, Ata, você está em 3 telas, todas fechadas. Fechada? Não, para mim tá aberta. Para mim tá aberta. Não sei o que aconteceu aí. Tá ainda? Não, tá aparecendo aqui. Prática 6, oração. Sim. Então, na semana passada, né, no capítulo da Dani, faltou duas práticazinhas. E aí o que acontece? O autor aqui, ele nos orienta a fazer a prática 6, que é a oração. E como nós também começamos o nosso dia, né, nossa manhã, sempre entregando esse momento para o Senhor, nós vamos fazer essa oração. Eu queria saber aqui se alguma de vocês podem fazer essa oração para a gente. Vai lá, Ju, então. Foi candidata. Eu, Ju. Eu? Amém. Oremos. Altíssimo Deus, soberano Pai, nesta manhã, Senhor, meu Deus, eu te agradeço por nossas vidas, Senhor. Te agradeço pelo ar que respiramos, Senhor, por mais uma oportunidade de recomeçar. Senhor, obrigada, Senhor Jesus, por esse momento agora contigo, Senhor. Abre nossa mente, abre nossos ouvidos para ouvir a tua palavra e guardar ela no nosso coração, Senhor. Que não venha ser apenas um devocional, Senhor, mas que venha ser, Senhor, meu Deus, um virar de chave em nossas vidas. Cada dia caminhando mais uma milha. Abençoa cada uma de nós, nos dá sabedoria do alto céu, Senhor. Sabedoria que nós viemos, Senhor, meu Deus, colocar em prática cada dia para levantar e salvar muitas mulheres da prisão emocional, Senhor. Nos capacita, dá graça e sabedoria em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Ju. Então, meninas, aqui o autor coloca que a oração também é uma prática do qual nós devemos praticar, né? Nós devemos colocar diante do Senhor tudo aquilo que nos angustia, trazer para Ele, né, aos pés da cruz ali, deixar, entregar nas mãos do Senhor. E aqui o autor coloca a oração: Senhor Jesus, reconheço que muitas das vezes eu tenho inutilmente escondido de Ti o meu histórico de vida. Também tenho evitado levar certos assuntos em oração com receio de ser julgado ou condenado. Nos ensinaram, né? Houve muitos ensinamentos errados no decorrer da nossa vida. Muitas pessoas, eu já ouvi várias frases dizer o seguinte: não adianta eu levar para o Senhor aquilo que eu estou passando, porque o Senhor já tem problemas demais, né? E Ele não tem problemas demais, Ele sabe, e Ele conhece, Ele criou cada uma de nós, e Ele permitiu que Jesus viesse a essa terra para que esse véu fosse rasgado, para que nós tivéssemos livre acesso a Ele. E o Senhor espera que eu e você cheguemos mais próximo a Ele e colocando para Ele tudo aquilo que está nos angustiando, tudo aquilo que passa conosco. Não vamos mais reprimir as nossas emoções, os nossos sentimentos. Vamos levar até o Senhor e colocar ali diante dele aquilo que está acontecendo. Nós já sabemos que fala, ela cura, né? E quanto mais quando nós falamos diante do nosso Pai, que está ali para nos acolher, né? Para sondar o nosso coração e para nos revelar aquilo que está oculto. Como aconteceu com uma mulher de Samaritana. Sei que posso recomeçar, ter uma nova vida e uma nova história. Peço-te que retires do meu coração toda religiosidade e que me impede de te adorar em espírito e em verdade. Guia-me pelo teu Espírito Santo, curando as feridas da minha alma, trazendo à luz e pecados aos conflitos que nem a minha mente é capaz de reconhecer.
Sonda-me e conhece o meu coração. Entrego a ti as minhas inquietações. Vê se há em mim algo que te ofende, que me conduza a um caminho reto, justo e repleto de paz. Permita-me ser alguém que compartilhe o teu amor com outras pessoas. Nessa oração aqui, a gente vê que ele está nos ensinando a orar a própria palavra. Ele citou aqui vários versículos da Bíblia, citou aqui Salmos e outros versículos a mais. Então, nós precisamos aprender a orar a palavra, né? Colocando isso em oração e declarando para a nossa vida, no nosso quarto, na nossa casa, por onde andarmos, né? Nós precisamos sempre colocar o nosso pensamento no alto, tirar nosso pensamento da situação, porque nós temos aprendido que quanto mais eu foco em algo, aquilo vai expandir no meu coração, na minha vida. Então, se eu foco em coisas negativas, isso vai só aumentando. Mas se eu pego isso que é negativo e transformo no positivo, nós vamos focar naquilo que é certo e aquilo também vai expandir no nosso coração e é o que vai surtir o efeito que nós tanto esperamos. Então, vamos para a prática 7, que ele fala aqui da meditação, que é um complemento de orar a palavra do Senhor, né? Ele coloca aqui para a gente o seguinte: medite nos textos bíblicos a seguir e anote o que Deus fala ao seu coração. E aí ele coloca para a gente sempre escolher um versículo bíblico, escrever aquele versículo bíblico e descrever embaixo o que aquela mensagem está falando ao nosso coração. Aqui ele colocou como exemplo o seguinte: sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve eu serei. Ele citou aqui Salmo 51, versículos 6 e 7. E agora ele coloca para a gente, né? Um outro versículo aqui que está em Eclesiastes 7, 16. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruía você mesmo. Né? Um conselho que Salomão está dando aqui para a gente não ser, né? Não irmos para o extremo. A gente tem que buscar sempre o equilíbrio na situação. Porque se a gente vai para os extremos, a gente cai, né, no erro, a gente cai numa vida que não vai nos levar a lugar algum, que pode simplesmente nos paralisar ali naquela dor, naquele momento que estamos vivendo. Então, ele trouxe aqui para a gente essas duas práticas, para a gente trazer diante do Senhor, para a gente colocar os nossos pensamentos naquilo que realmente, né, tem um poder de cura em nós. Então, que nós possamos, todos os dias das nossas vidas, né, nos achegar a Deus com essa certeza que Ele tem tempo para nos ouvir. Ele não só tem um tempo para nos ouvir, mas também como Ele tem e deseja ministrar a cura no nosso coração. Amém, meninas? Então, nós vamos seguir agora para o nosso 5º capítulo de hoje, que traz para a gente o seguinte: nomeie as suas dores diante de Jesus. E o autor, ele traz para a gente aqui uma passagem que está lá em Marcos 46, do versículo 52, Marcos 10, do versículo 46 ao 52. É aquela passagem do cego de Bartimeu, né? O que acontece? Eu não sei se todas vocês conhecem essa história. Vamos ler então. Então, chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho Timeu, Bartimeu, que era o cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chame-no. E chamaram o cego. Ânimo, levanta-se. Ele está o chamando. Lançando a sua capa para o lado, deu um salto e pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Essa é a passagem aí. E o que a gente vê aqui? Jesus, a gente sabe que ele era o próprio Deus encarnado ali, né? E ele sabia muito bem qual era o problema, qual era o desejo da alma de Bartimeu. Só que Jesus pergunta para Bartimeu, né? O que tu queres que eu te faça? E ele fala, né? Eu quero ver.
E o Senhor diz para ele ali que a tua fé o salvou. Então, meninas, é a mesma coisa que a ciência mostra para gente, que tudo aquilo que a gente traz para fora, sabe, que a gente expressa, nós temos o poder, sabe, de transformar as nossas vidas. O que acontece? A ciência mostra que todo funcionamento cerebral logo inclui o emocional, e ele é modificado em um estado de cegueira. Então, quantas pessoas não vivem numa cegueira, sabe? Uma cegueira espiritual, porque elas não conseguem ter consciência que elas estão vivendo um padrão na vida delas, que elas estão repetindo, né, situações que lhe foi ensinada desde a infância. No momento que a gente tem essa consciência, esse conhecimento que algo, né, está disfuncional na nossa vida, é nesse momento que a gente tem esse poder de colocar a nossa mente, o nosso cérebro a nosso favor, de ressignificar aquilo que tanto nos incomoda, que nos causa dor. E o que acontece aqui? Esse versículo mostra que essa cegueira, Bartimeu, ele não era só cego espiritualmente, né? Ele era cego, verdade, era uma cegueira física, que impedia de Bartimeu de ter uma vida digna, né? De reconhecer qual era a sua verdadeira identidade. Ele vivia ali na beira de uma estrada, sentado, né? Pedindo esmola às pessoas que ali passavam. Ele não era uma pessoa reconhecida para aquela comunidade com que ele vivia ali. Só que, ao estar ali, ele ouviu falar de Jesus, né? Então, essa mensagem chegou ao conhecimento dele, e no coração dele, ele teve uma convicção que, se ele tivesse o privilégio de estar com Jesus, né, que ele tinha que aproveitar aquele momento ali, aquela opção. E chegou aquele dia tão esperado por Bartimeu. Ele vai ao encontro ali, e Jesus passa por aquela cidade. E, por mais que ele era ignorado pela multidão das pessoas que estavam ali, ele se pôs a gritar, né? E ele foi ouvido, porque ele começou a falar com o Senhor, e o Senhor, né, deu a ele essa oportunidade que ele tanto precisava. E ele teve ali a sua dignidade restaurada diante dos olhos de todas aquelas pessoas ali. E é o que o Senhor deseja fazer comigo e com você. Ele quer restaurar a nossa dignidade. Ele quer que a gente reconheça quem nós realmente somos diante dele. E o que acontece? Quando uma pessoa não conhece a sua verdadeira identidade, ela tem ali a sua autoestima desconfigurada. E por não acreditar em quem ela realmente é, no seu real valor, elas podem viver uma vida paralisada. E aqui ele traz para a gente essa questão. Vamos ler essa passagem aqui. Para compreender melhor a pergunta de Jesus, é preciso conhecer Bartimeu. Em primeiro lugar, ele não tinha nome Bartimeu. Significa apenas filho de Timeu. Naquela época, esse fato demonstrava que Bartimeu vivia em complexa exclusão social, econômica e educacional. Bartimeu não era apenas cego, ele também não era visto pelos demais. O fato de se sentir sem valor, somado aos demais fatores como corria, ainda mais a sua identidade, que já era comprometida seriamente pela cegueira. E aí ele coloca aqui, né? A autoestima, os sonhos, os projetos de vida e a identidade lhe haviam sido totalmente roubados pelaquela condição biológica do que ele vivia. O que levou a viver em um dos estados mais tristes de toda a sua existência humana, na miséria e na mendicância. A exclusão gera profundas marcas na alma. Atualmente sabemos que traumas, abusos ou negligências geram verdadeiras cicatrizes nos neurônios e pode nos acompanhar pelo resto da vida. De modo em geral, o nosso cérebro, ele é um grande arquivo e todas as experiências traumáticas são registradas em complexas redes neurais que moldam profundamente as nossas emoções, a nossa maneira de nos relacionar com os outros e a nossa percepção da realidade. O que eu tenho visto na clínica, né? Muitas das vezes, quando a gente chega ali no atendimento, a gente vê pacientes falar assim, eu tive uma infância maravilhosa, meus pais eram perfeitos, eu tive tudo o que eu queria. E o que acontece? Elas não conseguem perceber, porque muitas das vezes as pessoas acham que trauma, né, precisa ser o quê? Algo físico, algo
visível, como aqui a gente vê a cegueira de Bartimeu. Ele era cego, visivelmente, né, fisicamente. Às vezes a pessoa acha que para ser um trauma tem que ter vivido uma experiência realmente muito grande, muito traumática. E a gente tem aprendido que trauma pode ser algo apenas que eu não passei diretamente, mas que eu assisti alguém passar por ela ali. Então, o que acontece? De repente, eu vi um vizinho brigar e aquilo me acionou um gatilho e me deixou meu sistema nervoso em alerta. E depois daquele ocorrido, sempre que eu vejo algum grito, eu acho que alguém vai brigar. Então, tipo assim, marcou, traumou a vida da pessoa e ela não percebe. E aquele trauma vai ficar registrado no seu corpo ali. Então, a gente precisa ter o quê? Trazer isso à consciência para ressignificar todo esse processo na nossa vida. E a gente percebe que, como o autor colocou aqui, tudo aquilo que nós vivemos, desde quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, gente, ficou registrado no nosso cérebro. Muitas das vezes a gente não tem consciência, a gente não lembra do fato ocorrido, mas o nosso corpo tem essa marca. E todas as vezes que nós nos deparamos com situações que nos acionam esses gatilhos daquela época, nós vamos sentir. E muitas das vezes as pessoas ficam assim, nossa, eu estou com o coração acelerado, eu não sei o que aconteceu comigo. Não houve nada aqui para que eu ficasse assim, mas ela está ali. Ela está sentindo no corpo aquela marca. E o que acontece? Ela precisa investigar. E para investigarmos, nós temos que silenciar tudo em nossa volta, sabe? Deixar de viver na correria do automático e prestar atenção no que o corpo realmente está falando. Eu tenho o costume, né, de dizer o seguinte: nós temos dentro de nós todas as respostas que nós precisamos. Deus, quando ele criou o homem, ele criou do barro, né? Ali ele soprou o fôlego de vida em nossas vidas, nós respiramos o ar que nós alimentamos, e todos os dias ali é prova viva que o Senhor habita dentro de nós. E além de tudo, ele escolheu o nosso corpo para fazer morada. Então, meninas, se nós somos templo do Espírito Santo de Deus, ele soprou em nós o seu próprio fôlego de vida. Nós temos as respostas para tudo aquilo que nós precisamos, se nós pararmos, né, para ouvir o que a nossa bússola está nos sinalizando. Há termos que falam, né, dessa questão de bússola, falam que é o seguinte, que é a nossa intuição. E eu falo que é o próprio Deus que habita em nós, que vai nos mostrando e nos sinalizando todas as vezes quando nós tomamos uma situação, uma direção que não vai nos fazer bem. Né? É notório, se nós pararmos para sentir o corpo, nós vamos perceber um incômodo muito grande no nosso coração. É o Senhor dizendo, recalcula a rota, vamos voltar, porque isso aí não é o caminho, que eu quero que você siga, que você ande por ele. E aqui o autor deixou para a gente uma atividade, aqui, uma pergunta de reflexão. Ele colocou para a gente o seguinte: você já passou por algo traumático? Alguma experiência que o marcou tanto que até hoje você não consegue se desvincular do que aconteceu? E como eu coloquei, tem pessoas que conseguem perceber esse evento traumático e tem pessoas que viveram, passaram por ele, que não sente, que não percebeu, porque elas não sabem que aquilo também foi um trauma, que aquilo também gerou. Então, nós precisamos nos perguntar, sabe? Nós precisamos sondar e pedir o Espírito Santo que nos ajude a sondar o nosso coração para nos mostrar aquilo que está oculto. Seguindo a leitura aqui. Nada afeta mais a identidade e gera tanta exclusão quanto as doenças psiquiátricas. E aí ele coloca, há uma grande gama de patologias que roubam profundamente a identidade e a qualidade de vida do ser humano. E nós precisamos, sabe, gente, identificar quais são essas patologias. Nem sempre é só a ansiedade e a depressão. Existem também outros transtornos mentais. E nós precisamos buscar, sabe, identificar, conhecê-las para saber identificar tanto em nós quanto nos nossos pacientes. Aí ele coloca aqui pra gente, a depressão ou a ansiedade já fizeram você ter um sentimento de exclusão? Você já foi qualificado como alguém distante de Jesus só por estar doente emocionalmente? Então a gente sabe que até um tempo atrás existia um certo tabu no meio das igrejas, quando se falasse assim, alguém está passando por depressão, né?
As pessoas já diziam assim que era a falta de Jesus, que era a falta de Deus, que aquela pessoa precisava, né, se consertar diante do Senhor. E hoje nós sabemos que não é falta de Deus, né? Nós sabemos que sim, é um transtorno que a pessoa passou por algum evento traumático e que ela não deu conta. E por ela não tratar aquilo, não passar a ouvir aquilo, aquilo só vai agravando, né, após os anos que vão surgindo ali. Então a gente precisa parar, olhar e buscar ouvir o que o nosso corpo está nos sinalizando ali o tempo todo. Ele coloca para a gente também aqui. Saiba que muito mais comum do que a maioria das pessoas imagina. Você já foi acusado de estar em pecado? Ou de orar o suficiente por viver uma fase emocionalmente ruim? Vão se indagando aí, se perguntando, que na hora do momento de compartilhar, eu quero ouvir vocês, meninas. E aí ele segue, contando o seguinte: posteriormente, neste livro, falarei sobre depressão e ansiedade. Por enquanto, eu apresentarei a importância de nomear as nossas dores diante de Jesus. Para isso, precisamos entender o estado do cego Bartimeu. Naquela época, Jericó era um dos importantes locais de passagem de abastecimento e descanso para as pessoas que se dirigiam a Jerusalém, exatamente no momento do encontro do Senhor com o cego. Uma multidão fazia aquele trajeto para celebrar a Páscoa. Cristo já estava a caminho de viver a crucificação. Aquela seria a última vez que ele passaria por ali. Era realmente a última oportunidade daquele homem. É bom lembrar que a maioria das vezes as oportunidades passam e nada parecido volta a suceder. E aí eu tenho aqui, né, um questionamento para vocês. O que vocês têm feito, amadas, das oportunidades que têm chegado à sua vida? Você tem deixado passar? Né? Nós estamos vendo aqui que Bartimeu era a última que ele tinha. Se ele tivesse deixado passar, de repente ele não teria essa oportunidade de ter sido curado pelo próprio Jesus. Então, a gente precisa estar atento a isso, porque o Senhor Jesus, né, ele está em nossa volta. Ele está batendo na porta, ele quer entrar no nosso coração. Nós estamos dando a ele essa oportunidade de entrar, de fazer morada nas nossas vidas, que nós possamos nos atentar para isso, né? Ouvir a voz do Pai. A diferença entre o período bíblico e o atual é que agora o Salvador, ele pode nos tocar e está acessível todos os dias. Como eu coloquei, né, no início, o véu ele foi rasgado. Antigamente, né, algumas pessoas só poderiam ter acesso ao próprio Deus por intermédio de algumas pessoas. E hoje não, nós temos esse livre acesso. Se você parar agora para falar com o Senhor, ele vai te ouvir, ele vai te responder. Então, nós precisamos, né, gastar os nossos dias realmente na presença de Deus, buscando essa cura. E nós vamos seguir aqui a leitura. Bartimeu, por sua vez, ele estava diante de uma oportunidade única e insistiu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele tinha fé e consciência de que era o momento de mudar para sempre sua história. O que podemos aprender sobre Jesus e os seus processos terapêuticos nesta passagem? Em primeiro lugar, como aventei anteriormente, é intrigante observar que o Senhor pergunta o que aquele homem gostaria de receber. Como bem sabemos, Jesus era homem e Deus, e por isso ele sabia antecipadamente qual era a necessidade de Bartimeu. Todos ali compreendiam que a cegueira era grande, o problema, mas o mestre fez questão que o homem nomeasse a sua própria dor. Há muitas pessoas com dores na alma ou no corpo que nunca as nomearam diante do Salvador. Muitos vão até a ele em oração, mas por receio, culpa ou até mesmo incredulidade, nunca foram capazes de fazer uma oração honesta no qual dê nome às suas dores ou angústias mais profundas. Orar antes de qualquer protocolo é um ato de confissão e denominações das nossas dores. E aí, lendo essa passagem aqui, eu me recordei do episódio de Ana, né? Ana, ela queria ser mãe e ela não conseguia engravidar, ela tinha uma dor.
E Ana, ela fez essa oração sincera diante do Senhor, ela rasgou seu coração, ela nomeou, ela deu nome à sua dor, né? E naquele momento que ela fez isso diante do Senhor, né? O Senhor deu a Ana, né? Esse privilégio de conceber um filho. A gente sabe que o profeta que estava ali ouviu Ana naquele desespero, né? Achou até que ela estava embriagada. Mas ela não estava embriagada, ela simplesmente rasgou seu coração diante daquele que ela sabia que podia ouvi-la, que podia realizar um milagre na vida dela. E às vezes nós estamos precisando só disso, sabe? Mostrar nossa vulnerabilidade diante do Senhor, porque nós precisamos reconhecer que o Senhor ele se importa conosco. Ele não quer que a gente viva no sofrimento, ele quer que a gente viva uma vida abundante na presença dele. Mas para isso, ele não vai invadir as nossas vidas, ele está esperando que eu e você se achegue a ele e que nomeie para ele qual é a nossa dor, qual é a realmente nossa petição diante dele ali. Ele coloca aqui aquele versículo famoso de Freud, né? Se a boca se cala, falam as pontas dos dedos. Então, se a gente não fala para Deus, se a gente não fala para uma pessoa de confiança, aquilo que nos incomoda, se a gente fica somente reprimindo as nossas emoções, as nossas dores, vai chegar um momento que isso vai estourar no nosso corpo, né? Porque as emoções, elas são também sentidas biologicamente no nosso corpo. Há manifestações de cada uma dessas emoções, seja ela alegria, dor, ansiedade, aflição, medo, né, pavor, o que for, qualquer emoção, se ela não for assistida, tratada, ela vai vir somatizada no nosso corpo através de uma enfermidade. Então, Freud já dizia, se a boca se cala, falam as pontas dos dedos. Essa afirmação é completamente verdadeira. Muitas doenças ou transtornos mentais consistem em palavras não ditas, dores não expressas, falta de perdão e traumas escondidos, por vergonha ou por medo. Alguns têm dificuldade de mostrar como realmente se sentem, fracos, inseguros, limitados e, por vezes, inconstantes. As neurociências colaboram com esse pensamento ao afirmar que diversas doenças psicossomáticas autoimunes, bem como a depressão, a ansiedade, elas são desenvolvidas em pacientes que guardam suas angústias sem elaborá-las verbalmente. Quando reprimimos sentimentos, eles se manifestam de forma de sintomas pelo corpo. Se eu for parar aqui para perguntar, eu tenho certeza que todas vocês vão levantar a mão, que em algum momento da sua vida, o seu corpo já reagiu a uma dessas emoções na sua vida. Então, meninas, nós precisamos, sabe, ter essa coragem e ousadia para poder ouvir o que o nosso corpo está falando e exprimir em palavras as nossas dores, porque no momento que a gente fala sobre as nossas dores, o Senhor ele ministra cura nas nossas vidas. Que nós possamos ter, sabe, essa consciência e essa disposição de realmente nos posicionarmos diante daquele que pode nos ouvir. Seguindo aqui, nos evangelhos, Cristo constantemente provocava o que eu chamo de nomeação da dor. Falar e expressar verbalmente é denominar a dor sem medo, confiante da compaixão do Mestre, sem receio de julgamentos ou repreensões. Ele conhece as nossas necessidades, mas nos convida a nomear as nossas dores a Ele. É preciso entrar no quarto secreto, se despir de toda religiosidade, expor com o coração aberto e, muitas das vezes, irado, sem filtro do que realmente se passa com o nosso coração. Às vezes a gente tem assim, tanto temor a Deus que a gente não fala aquilo que está realmente rasgando no nosso coração. E o Senhor, Ele nos dá essa liberdade, irmãs, de chegar a Ele e colocar mesmo diante dEle aquilo que nos angustia, que coloca para fora. Porque não nos ensinaram a expressar, a sentir a raiva. E aí a gente vai engolindo. E quanto mais a gente reprime esse sentimento dentro de nós, né, nós estamos evitando de sermos realmente curados. Então, eu posso, sim, diante do Senhor, colocar, né, prostrar diante dele ali, irado,
porque eu estou falando com o Pai, a gente tem essa liberdade. Assim como nós temos aqui, entre eu, a Dani, a Tati, a Jana, essa liberdade de falar uma com a outra aquilo que a gente pensa em relação a outra, porque nós amamos e nós temos essa liberdade de chegar para uma, né, e mostrar, porque muitas das vezes a gente não consegue ver, mas com o carinho, o amor daqueles que nos amam, nos sinalizando, a gente, né, as escamas elas vão caindo dos nossos olhos, a gente pode enxergar aquilo que para nós estava oculto. Então, que nós possamos chegar ao Senhor mesmo com essa ousadia, porque o Senhor ele nos dá essa permissão de chegar a Ele e colocar diante dele tudo aquilo que está nos angustiando ali. E aí, ele coloca aqui, a confissão gera cura, liberta e rompe mecanismos neurais do trauma também. Olha só. Quando a confissão ela é feita diante de Deus, nós encontramos uma fonte infinita de ternura, amor e compaixão. Falar é terapêutico. Atualmente, vários estudos demonstram que a psicoterapia, falar com o interlocutor preparado, por exemplo, gera mudanças estruturais no nosso cérebro. Verbalizar modifica os nossos neurônios e a nossa mente. Porque, amados, acontece o seguinte, se eu só penso, reprimo aquilo ali, né, eu não estou dando conta, mas quando eu pronuncio aquilo em palavras, eu vou ouvir o meu próprio sentimento, a minha própria emoção. E ao ouvir aquilo ali, eu consigo ter a percepção de onde está ali em mim, sabe, a minha distorção cognitiva. E eu tenho essa percepção e ao perceber, eu consigo o quê? Ressignificar. Eu consigo o quê? Criar, sabe, um novo caminho neural para ressignificar aquele pensamento que está distorcido na minha vida por causa de uma percepção que eu tive de algo que, de repente, não era totalmente real. E aí eu tenho o momento de perceber e de ressignificar tudo isso na minha mente, no meu, né, na minha história. Seguindo, quando elaboramos as dores que sentimos em linguagem verbal, o nosso cérebro, ele reorganiza os neurônios, modifica o nosso funcionamento emocional e pode chegar a superar ou até mesmo a suprimir memórias de traumas. Quando damos nome às nossas dores diante do mestre, algo extraordinário acontece. Não somos curados apenas por exteriorizarmos os sentimentos, mas porque no interlocutor reside todos os tesouros da sabedoria e da ciência para sermos curados. E aí ele traz para a gente uma reflexão. O que você tem escondido? O que você constantemente reprime e faz falar as pontas dos seus dedos? Será que muitas das dores físicas e emocionais não são, na verdade, processos emocionais que você resiste em pôr para fora? E aí a gente pode colocar isso em prática e responder em outro momento essas questões para as nossas vidas mesmo. E aí que ele vai seguindo. Em muitos casos clínicos do consultório, eu recebo pacientes que passaram por variados procedimentos médicos e exames diagnósticos incapazes de explicar os seus sintomas. Ao fazer uma entrevista mais detalhada, eu vejo que doenças psicomáticas, na maioria dos casos, têm origem em traumas ou angústias emocionais retidas. E aqui ele vai contar. Após algumas sessões, é incrível ver o poder terapêutico quando os sentimentos são verbalizados sem restrições. Veja o que as escrituras dizem. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo, ela é poderosa e eficaz, né? Está ali em Tiago 5:16. Então, amadas, há poder na confissão, há poder quando nós nomeamos, né, e classificamos aquilo que nós estamos sentindo. Então, que a gente possa fazer isso mais vezes. Ele coloca aqui também para a gente o seguinte, que o Senhor, sabe, ele deseja, ele quer tocar em cada uma de nós profundamente. Ele quer que essa aflição, que muitas das vezes nos perturba, que nos aterroriza na nossa alma, que se desfaz. Ele quer que eu e você, né, identificamos essas emoções, aprendemos a lidar com ela e voltamos à nossa origem, à nossa verdadeira identidade, que nós possamos resgatar isso diante do Senhor. E aí ele vai descrever aqui várias, né,
relações, nessas questões de nomearmos, de dar nomes a essas emoções, e a gente pode depois, vocês podem continuar essa leitura e aprofundar nelas aí. E aí ele traz aqui para a gente essa questão. A família, ela vai contar uma história de uma paciente que ele teve. Uma menina que ela perdeu a visão e a família tratava ela ali como uma pessoa que era mimada, que queria simplesmente chamar a atenção. Olha o que ele fala. A família tratava com muito desprezo, porque julgava que ela mentia e usava a doença para conseguir um ganho secundário. Na realidade, a paciente somatizava nos olhos palavras de angústias retidas. A sua vida era marcada por uma variedade de traumas e ela vivera um estresse muito intenso. A cegueira era emocional, não resultando de um funcionamento inadequado dos olhos. Quantas pessoas em diferentes graus convivem com a cegueira emocional crônica? Essa paciente, após alguns meses de terapia e de medicamentos, recuperou a visão e voltou a andar sem a necessidade de acompanhante. Também me lembro, e ele vai colocar aqui, né, uma outra paciente que havia sofrido abuso na infância, que também, depois que ele parou, que ela passou a ouvir, falar com ela, que ela começou a ter acesso àqueles sentimentos que ela reprimia, né? Ela também ficou curada. Mais um processo terapêutico que ele fez ali com mais uma paciente. E aqui ele vem trazendo novamente, né, o exemplo de Bartimeu. Ele diz o seguinte: Jesus fez essa provocação, não seria que nomeássemos diante dele as dores da alma, que nos aflige constantemente. Então, o Senhor sabia que passava com Bartimeu, mas Bartimeu precisou falar para o Senhor aquilo que estava incomodando. No momento que Bartimeu nomeou suas dores, né, a cura veio, o milagre aconteceu na vida daquele homem, e ele pôde testemunhar o poder de Deus na sua vida ali. E o autor traz aqui para a gente: você deve mudar sua visão acerca de Jesus. Ele é Deus, mas é uma pessoa que anseia conversar abertamente sobre as dores que afligem você, de modo que elas se tornem uma ponte de psicoterapia entre o céu e a terra, né? Não sei se aqui existe alguma mulher que acha que ela não pode falar com Deus, que ela não pode chorar, que ela não pode ficar irada diante do Pai. E aqui o autor, né, mais uma vez, vem mostrando para a gente que a gente tem essa liberdade, esse acesso. Né? Não se reprime, não tem assim, achando que Deus é um carrasco. Ele é um pai amoroso, né? Pelo menos eu consigo ver Jesus como esse pai amoroso que quer me colocar no colo e que quer, sabe, que eu realmente tenho acesso às minhas emoções, e que deixa ele também ter acesso a essas emoções para que ele possa liberar cura na minha vida. E assim também na vida de vocês. Ele coloca aqui para a gente, né? Por fim, devemos entender que Bartimeu, algo que por fim, devemos entender em Bartimeu, algo que deve nos impulsionar a ser perseverantes em oração. Quando procurou pelo Senhor, muitos tentaram impedi-lo, e ele foi repreendido por pessoas que poderiam ajudá-lo. Às vezes, quando tentamos dar nomes às nossas dores diante de Cristo, também seremos repreendidos ou julgados, né? Virão pessoas para dizer para a gente, para nos taxar como pessoas que somos fracas, que estamos com frescura, né? Que a gente deveria ter fé e agir mais. Vão vir várias pessoas nessa direção, mas nós precisamos o quê? Seguir adiante, sabe? Não precisamos ou paralisar e parar por causa desses comentários. Nós precisamos fazer como Bartimeu fez, continuar gritando, continuar falando, até que realmente aquilo se realiza uma cura nas nossas vidas. E aí ele coloca para a gente, né? Por incrível que pareça, muitas das vezes serão as pessoas mais próximas que tentarão nos inibir de expressar os nossos sentimentos e nos impedirão de viver uma fé transparente e saudável. E aí ele recomenda que nós possamos o quê? Perseverar como Bartimeu, continuar gritando, expressando e nomeando aquilo que tem tentado nos calar. E aqui ele coloca mais uma vez um exemplo. E ele coloca agora um exemplo pessoal da vida dele. Ele colocou, né? Lembro-me de que na quarta gravidez fomos fazer uma ultrassom de rotina e ficamos sabendo que o nosso bebê apresentava grandes chances de ter uma síndrome genética.
Não me esqueço do dia em que eu fui ao monte orar e eu contei a Deus a minha dor. Senhor, já tivemos muitos sofrimentos. Eu, honestamente, eu não queria ter uma criança com síndrome. Expressei a minha dor, pus para fora os meus sentimentos. Acheguei-me a Jesus sem medo de ser repreendido pelo que sentia. Quando chegou o parto, recebemos a confirmação de que Tiago, nosso filho mais velho, tem síndrome de Down. Hoje a presença dele é fonte de grande amor e conhecimento divino no nosso lar. Precisamos ser honestos com as nossas dores. Não devemos ter medo de expressá-las com todas as letras diante do Criador, mesmo que tenha pouco sentido ou que não faça parecer sentido algum. Ele não se importa com o método e nem com as palavras bonitas durante a confissão, apenas com a honestidade e com o coração, né? A gente sabe que o que o Senhor quer não é a aparência, o que o Senhor quer realmente é que a gente mostre aquilo que está no nosso coração. Para o Senhor, o que importa é o nosso coração. E eu esqueci de relatar aqui, mas o que aconteceu? Eles queriam muito engravidar e eles já tinham tido 3 abortos, né? E quando eles conseguem realmente engravidar, o bebê ainda nasce com problema de síndrome de Down. E ele colocou para o Senhor que ele não queria passar por aquilo. Mas foi o que o Senhor tinha para ele aceitou, acolheu aquilo ali. Mas primeiro ele foi diante do Senhor. Já pensou se ele tivesse só reprimido aquele sentimento e rejeitado esse bebê quando esse bebê nascesse? Esse bebê teria nascido, né, recebendo toda aquela rejeição ali. Mas não, ele mostrou sua vulnerabilidade diante do Senhor e o Senhor ministrou a cura no coração dele naquele momento que ele foi ali diante do Pai. Então, o autor também coloca para a gente o seguinte: podemos ter limitações em várias áreas da nossa vida, mas encontraremos uma maneira de nos aproximar de Jesus para receber a cura, né? Que a gente possa ser realmente, né, vulneráveis com as nossas dores diante do Senhor. Dessa forma, insista em expressar suas dores, nomeie-as constantemente diante do Senhor. Não deixe que pessoas próximas, os religiosos principalmente, né, nem mesmo protocolos espirituais impeçam você de se achegar a ele sem filtros, por medo de ser julgado. O mestre, ele aguarda o nome da sua dor. Diante dele, você pode ter certeza de que receberá uma imensa compaixão. As doenças podem ser dores retidas, angústias não confessadas e palavras não ditas podem ser verbalizadas. Expresse seus sentimentos a um amigo disposto a ouvir, mas, sobretudo, faça também diante de Jesus. A gente sabe que o papel do terapeuta é muito importante no processo da cura de pessoas, e tem pessoas que realmente vão precisar de uma mão amiga para segurar e caminhar com ele. Mas não use somente o terapeuta, use também esse livre acesso que o Pai te deu, de colocar diante dele as suas dores. E aqui ele traz para a gente uma reflexão. Toda cura começa com a confissão do que sentimos, né? Então, pare para ouvir o seu coração e pare para falar, expressar, escrever também, tá, gente? Aquilo que te angustia, que te incomoda tanto. E para meditação nossa aqui vai Apocalipse 3:20, que fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, que a gente saiba que Jesus, ele está à porta, sabe? Do nosso coração batendo, querendo entrar, só que ele só vai entrar se nós dermos, assim, permissão a ele. Então, que você nessa manhã, sabe, neste dia glorioso que o Senhor te presenteou aí, você possa colocar tudo isso aqui que esse autor coloca para a gente em prática, né? E que você venha ouvir também aquilo que o Pai tem a dizer, né? Porque muitas das vezes a gente só vai diante do Senhor, falando, colocando tudo para fora, e não tem o trabalho de parar para silenciar e ouvir aquilo que ele vai ministrar no seu coração. Também, que você também tenha essa disponibilidade de ouvir, de aguardar as respostas do céu para a sua vida. Meninas, eu quero ouvir vocês. Eu peço perdão se eu fui muito rápida e ligeira, mas eu gostaria de ouvir a participação de vocês. Vamos lá? Quem vai falar primeiro?
Terminei. E aí, de que maneira que o dia de hoje, essa devocional, falou o seu coração? Você tem acessado as suas emoções? Você tem percebido o que passa com você? Ou você está apenas reprimindo, né? Porque é aquilo, as pessoas não gostam de sentir, principalmente, as sensações que são negativas, as emoções negativas, né? E quanto mais a gente reprime, mais aquilo cresce dentro da gente, né? E uma hora ela vem manifestando ali como uma enfermidade. Me fale, vocês ouvem, nomeiam, procuram no corpo onde está aquela dor, onde está aquela emoção. Tem até um exercício, né, de escaneamento corporal que a gente faz. Coloca a mão no peito, no umbigo. Faz em atenção plena para ver aonde no corpo está a tensão, aonde está sentindo a dor. Isso nos ajuda, porque às vezes, como a Ata leu aqui, são coisas que é inconsciente, que você cresceu entendendo que era normal, que era comum, e você não vê o trauma por repetição. Às vezes a gente tem a consciência de trauma, aqueles eventos, alguém que passou por um acidente, alguém que presenciou um assalto, uma violência, algo muito pesado. E o trauma não é só isso. A gente sabe que tem o trauma com T maiúsculo e tem o trauma com T minúsculo, que pode ser a negligência, pode ser o abandono. Tem tantos traumas de infância que adoecem igual ou até pior, porque como o Gabor Maté fala, o trauma não é o que aconteceu fora, mas é como você absorveu por dentro. Então, aquilo que você viveu e absorveu virou trauma também. Por isso que a gente fala para observar suas reações, a forma que você reage. A Ata bem colocou. Às vezes você passou por uma situação e falou, nem foi comigo. Só que é um barulho que acontece, você tem um sobressalto, você reage como se você tivesse passado com você. E aí é o trauma por autocompaixão, é o trauma vicário. Então, existem vários tipos de trauma. E a gente quer te ouvir. A intenção aqui é a gente aprender com vocês, crescer junto com vocês. Vocês se identificaram, conseguem nomear? Como a Ata leu aqui, a gente sabe que um dos passos para a cura do trauma é nomear. Porque o trauma é quando você fica sozinho com a sua dor. E você não consegue nem nomear. Você fala, eu passei por algo, e você não consegue dizer o que é. Você não consegue dar nome. E o autor desse livro, ele é um psiquiatra e ele nos ajuda a entender a importância de trazer nome. Porque começa a se tornar algo mais palpável. Fica algo mais real, mais fácil do nosso cérebro assimilar e a gente começar a elaborar aquela dor. Então, quando a gente consegue confessar com a nossa boca o que é que machucou, que traumatizou, você começa a ter a cura. E aí eu quero ouvir vocês. Se deixar, eu e a Ata somos apaixonados por essa área. Né, amiga? A gente vai embora falando sobre trauma de infância, sobre criança interior. Quem quer ser a primeira, ergue a mão aqui. A gente tem um no controle, levantar a mão, você clica. E aí, como a gente sempre fala, uma de cada vez. Quer começar, Tati? A Tati é exímia nessa área. Então, vou puxar a fila, tá bom? Bom dia, maravilhosa. Enquanto a Ata estava lendo aí, eu estava observando, né? Deus, ele já sabe de tudo que você passou, sabe das suas emoções, né? Sabe daquilo que você está recalcando. Porque quando ele chegou lá no Bartimeu para perguntar para ele o que ele queria, era bem óbvio, né? Muitos anos ele já era cego, e só que ele queria ouvir. Então, o que nos mostra nessa leitura, né? A importância de expressar, de colocar para fora aquilo que você está sentindo, como você, né, está vendo o cenário no seu dia a dia. Mas porque às vezes a gente tem tanta dificuldade, porque a gente não foi ensinadas, né, a colocar para fora o nosso sentimento. Eu lembro que antes de ter um encontro com Jesus, de começar a estudar, eu lembro que o meu filho uma vez chegou em mim e falou assim para mim, eu estou me sentindo, mãe, eu estou com ansiedade. Eu falei, mas rapaz, toma vergonha na sua cara, ansiedade do quê? Porque na minha cabeça a ansiedade não era uma coisa real, né? Para
mim, naquela época, por falta de entendimento, de conhecimento, era frescura. Então, muitas vezes, você não consegue expor aquilo que você sente, porque em algum momento alguém pode ter falado isso para você, né? E a gente fica assim, ah, não, isso é frescura. Não, não é. O seu corpo está dizendo algo, né? As suas emoções estão dizendo algo. Então, quando você para olhar para você e refletir, é o momento que você tem a oportunidade de sentar aí no divã de Jesus, né? Porque todas nós viemos de muitas situações, de muitas experiências, que por vezes a gente recalcamos, né? Como diz na psicanálise, a gente recalca, a gente guarda lá no inconsciente, porque imagina você, com uma vida de 30 anos, tudo na sua mente. Não seria possível você ter todo esse entendimento, mas na medida que você vai tendo conhecimento, você faz parte deste momento e algo fala ao seu coração, é o quê? Para te destravar, para te trazer uma nova consciência, para você resignificar, para você colocar diante do Senhor. Enquanto a Ata estava lendo aqui, eu já estava me analisando, né? Eu falei, Jesus, eu ando sentindo isso, eu ando sentindo aquilo, porque às vezes a gente está muito também na automática, a gente acaba não percebendo, mas o corpo vai sinalizando, o estresse vai sinalizando, né? Então, é muito bom fazer parte desse momento. Essa leitura desse livro, ela realmente ela é profunda. Ela tem o espiritual, ela tem a ciência, né? Ela tem em todos os aspectos. Uma o quê? Reafirmando a outra, de que falar é terapêutico, escrever é terapêutico, né? É cura, é transformação. E é tão bom. A gente vê que a gente tem esse acesso, porque às vezes o seu analista ele não vai estar, talvez você não tenha agenda com o seu analista nessa semana, mas com Jesus a gente não precisa de agenda, né? A gente só precisa se dispor, sentar no divã, expor o que a gente está sentindo. E de verdade, você viu que ele falou aí que quando ele teve um diagnóstico de talvez o filho dele iria nascer com algum síndrome, ele foi o quê? Ele foi orar. Ele foi expor o coração dele. Então, algo que de repente poderia ser muito pesado, dolorido, veio na vida dele. O diagnóstico não foi mudado, mas veio na vida dele como bênção, como transformação, ao ponto dele relatar que é a alegria da casa dele. Então, assim, talvez o cenário não vai mudar, mas a forma que você vai começar a olhar o cenário muda tudo. Então, quando a gente leva para diante do Senhor, é isso, né? As coisas podem talvez não mudar, mas a forma como vamos começar a andar com ela e a enxergar vai mudar todo o cenário. Ficou muda, amiga. É aquilo que falou seu coração. Oxi, oi? Oi? Voltou. Voltou, pode falar. Acho que a minha... Tá ouvindo? Tá. Não, a lei próxima. Lembrando que aqui não tem certo e errado, tem a sua percepção, tem a sua experiência, tem aquilo que Deus falou para você. Então, às vezes, Deus fala algo exclusivo para você, e aí você compartilha, que já ativa algo em mim, porque assim, eu penso que quando a gente anda conectadas, a gente encontra na outra, às vezes, um olhar daquele ponto que a gente não está vendo. Então, a próxima, fica à vontade. Quer falar, Ju? A Ju abriu a câmera aqui, fica à vontade. E se você não se sentir vontade de falar, mas quiser trazer um conhecimento para nós aqui no chat, a gente lê para você a dúvida. Nós estamos aqui para te ajudar. Débora, que está andando com a gente também, fica à vontade. Pode falar, Ju. É muito libertador. Bom dia, meninas. É muito libertador isso que todas vocês falaram, né? Como agrega o nosso conhecimento. Às vezes, né, a gente foi reprimido no poder da fala também. A nossa voz ali foi tapada quando éramos crianças. E muitas vezes a gente cresce com essa dificuldade de expressar o que sentimos, até mesmo nos nossos relacionamentos, né? Também, às vezes, de escolher também, né? Até como eu falo, até escolher algo que nós gostamos, tipo uma comida, tipo uma roupa, né? Quando a nossa fala na infância é podada, quando nossos sentimentos ali são calados, nós reprimimos em várias áreas da nossa vida,
como a Dani bem falou, são traumas que ninguém viu, né? Traumas não expostos, né? Às vezes tem traumas expostos e traumas também não expostos. Essa é a minha contribuição para essa manhã. Obrigado, Ju. E a Ju tocou num ponto tão importante. Às vezes a Josiara também vai trazer para nós uma visão. E a gente é uma resposta ao que passou na infância. Aí a gente se torna aquela criança adaptada, né? De não falar. Que nem a gente está aqui entre mulheres, eu tenho certeza que essa leitura ela atravessou o coração de todas nós. E todas nós temos algo ali que a gente quer falar. Mas pelo medo, pelo julgamento, pela dor, pelo que a gente cresceu ouvindo, cala a boca, fica quieto, sai da sala, não é importante, você é criança. E aí você não atualizou sua criança ainda, você ainda está naquela mentalidade de será que o que eu vou falar é importante? Será que eu devo falar? E você acaba guardando para você algo que pode ser a cura para o outro. A Jussiara quer trazer para nós. Pode falar, Jussiara. Eu já passei por isso também, de ter, às vezes, uma resposta, seja na escola, seja em algum ambiente, mas por crescer ouvindo, fica quieta, que é um ambiente de adulto, criança não pode falar, a gente retém. Aí vem aquele medo de falar. Pode falar, Jussiara, fica à vontade. Então, perdão, o que me chamou muita atenção, todos, né, ponto foi importante, mas algo que a Ju falou aí, né, sobre reprimir a voz. Eu nunca tive voz, sempre me calava, né, e quando eu estava com aquele sentimento de medo, sentimento querendo falar alguma coisa, até de felicidade, eu guardava para mim mesmo, porque eu não podia expressar esse sentimento. Sabe aquele sentimento que a gente sente de criança quando a gente está feliz com a mãe, quando a gente recebeu um elogio e a gente sente aquela felicidade? Eu não podia expressar. Então, por muitos anos eu fui guardando, então eu não soube assimilar esses sentimentos, né? Não tive voz. Então, assim, quando eu casei aos 15 anos para tentar fugir de casa, né? Minha mãe é alcoólatra, só vivia eu e meu pai. Então, eu deixei de ser criança para ser adulto, né? Então, com isso veio esse choque de realidade, né, para minha vida. Então, eu deixei muita coisa passar. E hoje sofri muita coisa no relacionamento, né? Então, assim, um grito para mim, eu acho que o próximo é um tapa. Então, assim, eu tenho ainda dentro de mim esse receio, não consigo me relacionar hoje, né? Por conta que eu tenho medo do próximo passo, né? Eu ver alguém gritando, eu acho que o próximo vai ser uma agressão, aquilo que eu passei. E essa palavra foi muito bom a gente saber assimilar os sentimentos, né? E isso eu estou passando nesse processo, saber de onde vem a raiz é muito importante, né? De onde vem esse medo? De onde vem essa causa que está me traumatizando e me impedindo de romper, né? E é muito importante porque eu venho dessa desconstrução, né, de criança e eu não tive. Então, foi muito importante para mim. Eu estou no processo e vou romper em nome de Jesus. Amém. Jane, pode falar. Bom dia, meninas. Estão me ouvindo bem? Eu vivi na pele isso aí. Passou um filme aqui na minha memória, quando a Ata foi lendo aí, né? Eu fui uma criança que foi muito reprimida na fala. Então, como eu guardei muito, eu engoli muitas emoções, eu desenvolvi uma ansiedade generalizada, a ponto de somatizar no meu corpo, a ponto de ter taquicardia, enxaqueca, aqueles vergão assim no corpo, sabe? Aquelas manchas vermelhas, hematoma, que chegava assim, enorme, aquelas manchas no meu corpo. Eu me lembro uma vez que eu tive tanta taquicardia que a minha pressão subiu muito, sabe? Eu cheguei a um ponto de achar que eu estava infartando. Por quê? Porque eu não conhecia terapia, eu não conhecia, isso já tem alguns anos, né? Eu não conhecia tudo isso que a gente vive durante a fase aí da infância, adolescência, já casada, com filhos, eu passei por esse processo. Eu não imaginava que
tudo essas emoções reprimidas, esse engolir o choro, essa fica quieta que você fala demais, você é tagarela. E eu, quando era criança, eu tinha esse pensamento que eu me xingavam, porque a palavra tagarela é um palavrão. Então, na minha concepção, essa palavra era como se fosse um palavrão para mim. Então, eu cresci com esses traumas, essas coisas todas reprimidas dentro de mim. Eu não sabia nomear, não sabia, nunca me validaram, né, nesse sentido. E a chegar a um ponto de eu ir parar no pronto-socorro. Né? E eu cheguei lá, minha pressão estava muito alta, o médico me atendeu rapidamente, assim, foi uma loucura. Eu achei que eu ia morrer mesmo, sabe? É uma sensação que eu não desejo para ninguém, é uma sensação horrível, porque parece que você vai apagar, assim, é uma sensação muito, muito ruim. E aí o médico que me atendeu me virou de cabeça para baixo, eu já fui para a ala vermelha, sabe, me levaram para o pronto-socorro, já fiz olha o ponto que a figura aqui chegou. Eu cheguei a fazer um cateterismo sem necessidade, sabe? Eu cheguei a um ponto do ápice da ansiedade. E ali o médico que me atendeu me virou de cabeça para baixo. Eu não tinha 40 anos, né, quando aconteceu isso. E ele falou assim para mim: Jane, você é jovem, vai procurar um psicólogo, porque isso aí é uma ansiedade que você tem, não é nada de coração. Nós fizemos todo esse processo porque é o procedimento necessário quando umas pessoas chegam aqui. E você chegou com todos os sintomas. Você estava com todos os sintomas, dor no peito, tudo. Ninguém falava que não era um infarto. E aí, o que instigou os médicos? Ela é muito jovem, as minhas taxas de sangue, açúcar, tudo normal, colesterol, tudo normal. Minhas taxas, meus exames laboratoriais, tudo normal. Por que ela está tendo isso? Aí um médico, eu creio que foi Deus, né? Deus colocou as pessoas certas, no momento certo. Ele falou assim, olha lá, cara, isso me dá, assim, me traz a memória. E os meus filhos, eu passando pela coisa do hospital, assim, meu filho, e minha filha chorando, e meu marido preocupado, porque até então cheguei lá, né, morrendo praticamente. E ele falou, você tá vendo lá? Ele me mostrou assim, ele me levou lá onde estavam meus filhos, assim, eu deitada na maca, falou, você tá vendo? Olha lá sua família. Mulher, muda a rota da tua vida. Você quer ver teus netos? Você quer ser avó? Então muda. Aí Deus te deu uma chance. Se você demorasse mais um pouquinho, você tinha infartado mesmo. Porque o teu coração não estava aguentando. Muita pressão. Porque a ansiedade, é assim, para quem, né, ela altera os batimentos de um ponto que você infarta mesmo, sabe? E aí ele chegou e falou assim para mim, por um pouco, Deus te deu uma chance. O que você vai fazer com essa nova chance de vida? Então, você está vendo? Olha lá a sua família. Eles estão chorando, estão clamando para que você mude. Então, assim, por que eu trouxe essa história aqui para você? Porque muitas das vezes a gente vai empurrando muitas coisas com a barriga. E a gente acha que, não é nada não, é tão simples. De uma ansiedade vai para uma síndrome do pânico. Da síndrome do pânico vai para algo muito maior. Então, de repente, se você tem alguma coisa aí, que você está empurrando com a barriga e você está achando que é simples. Mas não é, começa pequeno e vai se tornando um gigante dentro da gente. E eu não quero que você chegue a um ponto como eu cheguei, de ter que, sabe, chegar numa situação não era necessário. Mas isso valeu, me ensinou, mudei a rota, fui para a psicóloga, depois a psicóloga, continuei, nunca mais parei, fui estudar, falei, não, pera lá, e já não, por um período, já eu mesmo comecei a estudar, e aí onde eu entrei na área da psicanálise, da área de estudar as emoções, por que a ansiedade, fui estudar sobre a origem da ansiedade, no fim acabei fazendo especialização em transtorno. E você deixou de ser ansiosa, Jane? Não. Nós temos ansiedade naturalmente, mas até que ponto eu consigo controlar ela? A gente anseia por um sonho, a gente anseia por uma viagem, a gente anseia por escrever um livro, a gente anseia por ter os nossos filhos formados, educados, lindos, maravilhosos, ser avó, ter uma casa, um carro, a gente anseia por sonhos e desejos, mas até que ponto ela está
está atrapalhando a sua rotina, o seu dia a dia, sabe? Eu não sei, senti no coração de compartilhar um pouco, né, a minha história, não falo muito pouco sobre esse assunto, mas para que aqui é um lugar onde a gente é isso mesmo, é essa troca, né? É para que, através do nosso conhecimento, da minha história, da história de cada um, a gente começa a pegar uma na mão da outra para que a gente ache um mover o autoconhecimento faça com que você mude, para que você mude a rota da tua vida, para que você teve um novo olhar sobre você. Porque tá aí, sentar no divã, como a Tati falou, não tem hora. Quando é que começou a sua mudança, Jane? Só com a terapia? Não. Quando eu cheguei ao quarto de Jesus e falou, a terapia não me ajudou, não. Ajuda, mas a gente também tem que trabalhar corpo, alma e espírito, né? Como é o tripé. Nós temos que trabalhar os três. Quando é que a chave virou de uma vez? Quando eu parti para o lado espiritual. Jesus domina minhas emoções, me deu autocontrole, me ensina a ter domínio próprio, porque eu sozinha não dou conta. E aí a virada de chave aconteceu. Então, eu quero aqui te despertar. Sente no divã de Jesus, tem momento que a gente precisa, e é diariamente. Tá bom? Essa é a minha fala. Eu espero ter colaborado, contribuído aí com a minha parte, né? Como é o desejo nosso aqui, que você cresça. Que você pegue um pouquinho de cada uma aqui e traga para a tua vida. O que a história da Jane me ensinou, da Tati, da Ju, de cada uma de nós, a fala da Ata. Então, que você faça da sua quinta-feira um dia melhor. Que você faça do mês de março um dia melhor. O mês da mulher, se valorize, mulher. Né? A gente precisa se valorizar. Então, faça desse mês melhor. Chega no final do ano, você chega uma outra pessoa, uma outra mulher, um indivíduo transformado, que é o nosso desejo. Amém. Eu creio muito nisso. A Jane trouxe uma pontuação aqui para nós, porque o que nos faz cair não são as grandes pedras, né? São as pedrinhas no meio do caminho, que a gente não olha, a gente tropica. Então, começa pequeno. Quando é a grande pedra, ela não te faz cair, ela te paralisa, porque você não consegue mais andar. Então, que a gente tenha esse olhar sobre essa questão. E a Jane pontuou outra coisa, e a minha professora do trauma, ela traz isso também, que chega um ponto que a psicanálise, a neurociência, a ciência em si, ela não pode atravessar. E o lindo disso é que quando chega aí o Senhor, ele completa, ele faz a obra completa. Por isso nós precisamos, sim, olhar para o nosso corpo, para a nossa alma e para o nosso espírito, porque é um conjunto. Se eu olhar só para o espiritual, o meu corpo pode estar abandonado, as minhas emoções podem estar reprimidas. Se eu olhar só para as minhas emoções, algo vai faltar, vai ficar vazio, que é a parte do espiritual. Eu posso ficar muito ensimesmado, eu uso esse tipo de palavra. Se você ficar olhando só para você, só para sua dor, você vai ficar ensimesmado. E a psicologia positiva fala dessa questão de você doar, de você olhar para o outro. Então, existe sim um caminho, mas você precisa se abrir para isso. É uma construção, como a Jussiara falou. Nós estamos nos reconstruindo, olhando aquilo que muitas das vezes veio do velho Adão, mas olhando para o novo Adão, perfeito Adão, que é Cristo. Uma vez me perguntaram, né? Aquelas perguntas que faziam para Jesus, vieram fazer para mim, para ver se consegue pegar, porque sabe que eu sou cristã e sabe que eu também sou da psicanálise, sou da ciência e que defendo a ciência, mas defendo a fé. E aí falou, como que vai ter essa parte de olhar para si, cuidar do seu eu e ainda tá olhando para Cristo? Como que eu vou desfazer do eu? Aí a gente traz para a palavra. O que a palavra fala? Que nós temos a natureza adâmica. E sim, a gente tem que olhar para o nosso eu adâmico, aquilo que a gente faz, que muitas das vezes é o trauma que nos faz errar, nos faz nos afastar. Mas que a gente tem que procurar a sua identidade real, que é a identidade de filho, porque fala, ele citou essa pessoa, citou sobre estar na cruz, né? Falou, mas o apóstolo Paulo fala que eu morri com Cristo? Como que eu vou olhar para mim se eu tô morto? E aí fala, não, quem morreu foi a sua natureza adâmica. E você nasceu com Cristo. Você ressuscitou com o olhar de Cristo. Olhar de compaixão. Essa é a clínica do Gabor Maté que a gente aprende no trauma, é olhar com compaixão.
Olhar com paixão. Vamos desmembrar essa palavra? Sabe quando você está apaixonado? Tudo não é mais gostoso? Tudo não é mais bonito? Quando fala olhar com paixão, é você colocar paixão no seu trabalho, é colocar paixão na sua vida, é colocar paixão por você mesmo. Quando você está apaixonado, você se arruma, não sabe por quê, você prepara, faz cartinha, você dá um jeito, você tira as desculpas. Então, quando a gente morre para nós mesmos, para as dores, para os traumas, para aquilo que veio da natureza caída, e nós renascemos, somos a nossa verdadeira origem. Porque no mundo é falado sobre a melhor versão, e a melhor versão é a versão original. É quem Cristo veio restaurar em nós essa ligação. É quem Deus fez você para ser em Cristo. Então, quando você olha para você nesse panorama, você sem os traumas, você é aquele que Cristo desenhou. Por isso que a gente fala, olha lá na infância. Lá na infância, você, no início, tinha características, como a Joane falou, falava, dançava. E aí, conforme vai passando o tempo, você vai se encolhendo para caber numa caixinha da sociedade, do gosto das pessoas, e você vai perdendo as características do propósito, do dom que Deus colocou em você. Então é maravilhoso. Eu vou ler aqui o que a Ata escreveu para nós. Ata, se depois você quiser complementar, fica à vontade, amiga. E a gente já está caminhando para o final, a gente vai fazer uma oração. A Ata colocou aqui, o que a Jussiara descreve aí indica que ela desenvolveu a teoria do apego evitativo, aquela teoria de John Bowlby que fala sobre estilos de apego da infância. Então a gente sabe que o que aconteceu na infância não ficou na infância. Vai replicar em todos os seus próximos relacionamentos. Então aqui, essa questão do apego evitativo é que não houve uma segurança. Então todas as vezes que vier de novo aquela situação que parece um gatilho, ela vai repetir o padrão que ela aprendeu, que pode ser esse padrão evitativo, de antes que me firam, eu fujo. Antes de que aconteça alguma coisa ruim, eu nem me permito, eu fujo. E se a gente olhar para a palavra, Jesus sabia que ia ser traído. Jesus sabia o que ia acontecer com ele, mas ele chamou Judas de amigo. Porque não era sobre Judas, era sobre o caráter de Cristo, é sobre o coração curado. Por isso que ele fala que a gente deve copiar dele, ser manso e humilde. Ser manso e humilde, saber que mesmo que acontecesse tudo isso, ele ainda amava e olhava para Judas, a gente ter a cosmovisão de Cristo, olhar para as pessoas como Cristo vê, olhar com olhar de amor. E a Yata colocou, a gente canaliza a ansiedade para o objetivo do movimento onde queremos chegar. E a Jussiara colocou, eu gostaria de falar algo rapidinho. A Ju vai falar para terminar e depois a Ata vai trazer a conclusão e a oração final. Fica à vontade, Ju. Eu queria falar, né, que com esse processo, né, eu não sabia o que era depressão, então eu só fui empurrando com a barriga, como a Ata falou, né, e eu comecei a me mutilar, né, e nisso eu achava normal, era meu refúgio, minha fuga, né, e até então que eu vi passando para minha filha estava fazendo a mesma coisa que eu, né, e quando eu me deparei com isso, eu falei, pera lá, eu sou um espelho, então ela estava vendo que aquilo que eu fazia aliviava minhas dores, então quando ela sentia dor de me ver sofrendo, ela cometia a mesma coisa, né, e então eu falei, não, pera lá, eu não aceito isso, né, eu tenho que dar um au para mim, porque tenho que pedir socorro, porque não posso, é meu bem maior, é minha filha, né, e foi isso que me veio um desvirar de chave também na minha vida, e eu queria deixar claro aqui que quando a gente empurra com a barriga o sentimento, sem pedir socorro, sem gritar, não só nós sofremos, mas a nossa descendência, ela passa a sofrer também, né, porque vai passando de geração, né, os sentimentos, as raízes vai ficando lá dentro, e não sofre só você, sofre quem está em sua volta também, né, isso eu queria deixar claro, porque você não sofre sozinha, sofre aqueles que te amam também. Verdade, Jussiara, né? Os nossos filhos, eles são como esponja, né? Eles vão
internalizando tudo aquilo que está no meio que ele vive, né? E que bom que você percebeu. E é como a Dani colocou, né? Enquanto era só as pedrinhas, você suportou, mas quando a pedra tornou maior, que é sua filha, seu bem maior, né? Te levou a entrar no movimento e a canalizar essa ansiedade para o lugar certo. É o que eu coloquei aqui, né? A ansiedade nós vamos sentir, nós precisamos ansiar por algo, realmente, porque isso nos leva ao movimento de conquistar aquilo que realmente para nós é valoroso. Então, para você é valoroso, né? Ter uma filha saudável. Então, você restaurou sua saúde, olhou para si, para também que a sua filha voltasse, né? E olhasse para ela e fosse curada. Né? E esse é o nosso papel realmente como mães, como pais, é acolher os nossos filhos, é dar a eles esse apego seguro, como a Dani colocou aqui. Nós podemos sim ter desenvolvido apegos inseguros na nossa infância, mas hoje nós podemos, né? Quem trabalha muito com a criança interior sabe disso, que a gente pode ser a nossa própria mãe, né? Ser essa boa mãe, dar a essa criança adaptada, ferida, né? Aquilo que ela não teve na sua infância. E esse é o nosso papel hoje, e que nós possamos cada dia desenvolver isso melhor. Então, vamos orar. Muito obrigada, meninas, pela participação de vocês. Convide mais alguém para estar aqui com a gente e que estejamos todas aqui reunidas semana que vem para lermos o capítulo 6. Então, vamos orar? Senhor, eu te agradeço, Deus, por esse tempo, por esse privilégio de poder estar aqui juntamente com essas mulheres, ó Deus, que têm buscado o autoconhecimento e que têm permitido, como a Jane colocou aqui, né, cuidar desse tripé, do corpo, da alma e do espírito, porque nós precisamos buscar esse equilíbrio, Deus, para sobrevivermos, não só apenas sobrevivermos deste mundo, mas vivermos realmente essa vida abundante, valorosa que o Senhor tem para cada uma de nós. Eu abençoo a cada uma delas, que elas tenham, Pai, um dia maravilhoso, próspero diante do Senhor, e que elas possam, Deus, ter certeza que o Senhor está por perto e que o Senhor anseia em ouvi-las, que elas podem ir diante do Senhor, nomeando as suas emoções, os seus sentimentos, e que elas possam, Pai, ter esse momento contigo também de parar para ouvir aquilo que o Senhor está sinalizando a cada uma delas. Que nós possamos, ó Deus, continuar sendo gratas a Ti, todo o nosso viver, porque o Senhor é Deus e o Senhor tem nos conduzido cada dia para vivermos algo maravilhoso. E nós estamos aqui também não só para reter esse algo maravilhoso para as nossas vidas, mas para compartilhar com todos aqueles que anseiam, que desejam, Deus, experimentar algo novo por parte do Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse momento, por essa companhia aqui comigo neste dia. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, que nós possamos estar sensíveis para ouvir a voz do Pai e obedecer. Amém. Obrigado, meninas, pelo carinho e a companhia de vocês por aqui.